Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Gente, eu queria conversar com vocês ou continuar o nosso diálogo sobre convicções e suas implicações na missão. A cultura é o contexto no qual uma igreja exerce sua missão e anuncia o evangelho transformador. E para tanto, eu queria colocar para vocês hoje, essa gravura que você tem aí, é uma reconstrução que existe num museu em Berlim, de Atenas, nos tempos do apóstolo Paulo. Mais propriamente, você tem na parte de baixo da gravura, nessa parte aqui, o que era o Areópago. Existem aqui alguns homens dialogando. O Areópago era um espaço de diálogo sobre problemas sociais, de diálogo sobre problemas políticos e religiosos. Na parte de cima, você vê a Acrópole de Atenas, aonde você podia encontrar ali, primeiro, a estátua de marfim e de ouro da deusa Atenas, a deusa que conciliava a sabedoria, estratégia e o poder para a guerra. Alguns historiadores dizem que essa estátua podia ser vista a cerca de 80 quilômetros de distância, e cercando a estátua da deusa Atenas, você tinha inúmeros templos e altares. Templo de Apolo, templo de Nike, templo de Afrodite e tantos outros deuses e deusas. Algumas das estátuas ali, dos prédios construídos, tinham a assinatura, talvez, do mais famoso e reconhecido artista e arquiteto dos tempos de Atenas, que era Fídias. Conta-se que Fídias, ele era tão perfeccionista que, em certa ocasião, alguém entrou num templo e Fídias estava esculpindo detalhadamente as costas de uma estátua. E alguém se aproximou de Fídias e disse: Fídias, por que você está fazendo isso? Essa estátua vai ser colocada no teto do templo. Absolutamente ninguém vai enxergar as costas da estátua. E Fídias respondeu: nenhum homem verá, mas os deuses verão. Essa era a cosmovisão norteadora de Fídias no trabalho dele. Ele não trabalhava para homens, ele trabalhava para deuses. O resultado disso é que o trabalho de Fídias era de uma excelência tão suprema que até hoje você pode encontrar peças de Fídias em vários museus do mundo. Nas ruas dessa cidade passaram por ali grandes filósofos como Sócrates, como Platão, como Aristóteles. Alexandre o Grande foi profundamente influenciado pela cultura da cidade de Atenas. Na verdade, quando o apóstolo Paulo chega nessa cidade, Atenas não vive mais os seus grandes dias. No entanto, Atenas ainda era reconhecida como uma metrópole do pensamento greco-romano. Atenas ainda influenciava tremendamente todo o mundo greco-romano. Plantar uma igreja numa cidade como essa, eu diria, humanamente falando, impossível. Porque toda a cultura dessa cidade já estava estabelecida há séculos. Toda a cosmovisão dos homens e mulheres de Atenas já girava em torno dessa multiplicidade dos deuses. A cultura pluralista permitia sim a inserção de novas ideias, mas simplesmente para integrar as ideias que já existiam, jamais para colocar por terra todas as ideias e reconstruir toda uma cosmovisão. E quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, ele se depara com uma cultura. O meu pressuposto básico nessa noite é de que a cultura do Areópago é uma cultura muito mais parecida com a nossa realidade ocidental, dessa cultura emergente, chamada por alguns de pós-modernidade, do que nós podemos imaginar.
Eu gosto sempre de fazer um comparativo acerca do que acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Pedro prega no templo de Jerusalém, e todo o paradigma mental usado por Pedro para se comunicar com os seus ouvintes no templo de Jerusalém. Se você comparar a lógica de Paulo no Areópago, ela é completamente diferente, porque Paulo está diante de uma cultura também completamente distinta daquela cultura do templo de Jerusalém. Mas deixa eu tentar definir com vocês primeiro o que é cultura. A cultura de um povo ou de uma geração é o conjunto de ideias, valores e manifestações que organizam e dão sentido à sua vida. É uma definição simples, básica, sem pretensão, mas simplesmente para a gente ter um ponto em comum para trabalharmos a partir daí hoje. A cultura de um povo ou de uma geração. Um povo, uma etnia tem uma cultura. Gerações também têm determinados traços que as distinguem de outras gerações. E a cultura é formada por esse conjunto de ideias, de valores, de manifestações e ações que organizam e dão significado a vida desse povo ou dessa geração. Então, a gente poderia dizer que a cultura funciona como uma moldura através da qual nós lemos o mundo à nossa volta. Tudo que nós vemos ao nosso redor, por exemplo, quando nós olhamos uma pessoa e a vestimenta dessa pessoa, para julgarmos se nós acharmos que aquela vestimenta é bonita ou não, nós fazemos isso através de uma moldura de ideias, de valores que nós temos dentro de nós. Quando nós ouvimos uma música, para nós julgarmos a estética musical e dizermos, não, essa música é bonita ou essa música é ruim, nós ouvimos essa música através de uma moldura. Eu me lembro quando eu ainda adolescente, jovem, gostava muito e sempre gostei muito de bossa nova, e quando eu tentava ouvir bossa nova no rádio do carro do meu pai achava um absurdo, ele achava horrível aquela música. Por quê? Porque ele gostava da música sertaneja, música de raiz, e sempre quando eu ouvia música sertaneja de raiz, eu achava horrível. Por quê? Porque nós estávamos olhando através de molduras diferentes. Se você vai visitar um país no Oriente Médio, determinadas vestimentas, determinadas comidas lhes são extremamente estranhas, mas não para eles. Para eles é estranho a maneira como você hoje está vestido e o que você comeu no jantar de hoje. Por quê? Porque nós estamos olhando através de molduras diferentes. Mas uma segunda coisa que nós poderíamos falar da cultura é que a cultura, ela pressupõe um certo grau de homogeneidade. Ou seja, todo um grupo de pessoas inserido na mesma cultura, eles estão inseridos na mesma cultura porque eles têm algumas coisas em comum. Eles não são completamente iguais, mas eles possuem, por exemplo, a língua em comum e outros determinados traços culturais em comum. No entanto, apesar da cultura pressupor homogeneidade, nós temos que perceber também que a cultura tolera certa diversidade, ou seja, subculturas. Por exemplo, nós somos brasileiros, mas de vez em quando, principalmente em São Paulo, ou quando você pega um ônibus daqui, indo de Atibaia para São Paulo e passa ali pela Zona Leste, você começa a ouvir um dialeto, uns caras, assim, mal encarados, de touca preta na cabeça, que fala, tamo junto, e aí, mano, vai no jogo amanhã, você já sabe, é uma subcultura, é corintiano. A cultura tolera esse tipo de subcultura, para não dizer dos próprios evangélicos. Você já se colocou no lugar de um não cristão, sentado no metrô, ouvindo dois evangélicos conversando? Um senta do lado do outro e começa, a paz do Senhor, irmão. O outro responde, a paz. Porque você tem que saber, porque senão você erra, né? Um fala, a paz do Senhor, irmão. O outro só responde, a paz. O cara fala, será que são judeus? Mas não falaram shalom? E aí continua, como vai a sua vida, meu querido?
Eu queria que você tentasse se colocar no lugar de um não crente ouvindo um homem falando para outro homem, meu querido, no metrô, meu amado. O cara já não está entendendo mais nada, começou com aquele negócio de a paz do Senhor, agora vem com esse negócio, meu amado, meu querido. E aí um pergunta, você viu o que passou na televisão na noite de ontem? O outro responde alguma coisa assim, não, eu não vejo essas coisas, só vi essas coisas quando eu estava no mundo. E quando um não cristão resolve entrar em uma das nossas igrejas? É interessante, quando a gente começa a pensar, e quando você está envolvido em plantação de igrejas, você tem que pensar nisso. Quando você começa a pensar, como nós podemos ser uma comunidade que adora a Deus, mas de uma forma que os nossos amigos e vizinhos possam vir, compreender e, por que não, até mesmo adorar. Você pode dizer, não, mas eles não podem adorar porque eles não conhecem a Jesus. Ah, sim, mas o salmista constantemente convida todos os povos da terra a virem e adorar, porque Deus é o Criador. A base primária da adoração dos salmos é que Deus é o Criador. E quando você compreende que Deus é o Criador, aí você vai entender o que significa Ele ser o Redentor. Porque quando na sua teologia você não tem a afirmação de que Deus é o Criador, você não consegue entender que história é essa de Jesus se afirmar Deus, entrar na história para redimir a criação. Primeiro, adoremos a Deus porque Ele é o Criador. E aí a gente consegue entender o que Ele fez ao entrar na história em Jesus, sendo o Redentor. Mas, por último, eu diria que a cultura, ela é fundamental no processo de comunicação. Porque a gente, se a cultura é a moldura que nos envolve, tudo quanto a gente está fazendo nessa noite aqui, a linguagem que eu estou usando, os termos que eu estou usando, os gestos que eu estou fazendo, tudo isso diz respeito à cultura que nós estamos inseridos. Mas quando a gente fala de cultura, é importante a gente perceber o seguinte. Como cristãos, ao falar de cultura, a gente se depara com um paradoxo. Primeiro, nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e capacitados com o poder criativo. Toda produção cultural é fruto do fato de Deus ter nos feito à imagem e semelhança dele, nos dado poder criativo. Ou seja, vocês estão assentados em cadeiras porque o ser humano foi dotado por Deus com poder criativo e a cadeira é uma solução cultural para um problema. E isso só se faz possível porque Deus nos capacitou para isso. Eu estou usando o microfone porque Deus capacitou seres humanos com poder criativo para solucionar problemas com os quais eles se deparam. No entanto, existe outro lado da história. Como seres humanos desconectados de Deus, ou seja, caídos, os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador e isso muda toda a história, toda a interpretação do mundo ao nosso redor. Já eu volto nisso. Somos seres humanos desconectados de Deus e em tudo o que criamos refletimos os sinais desta ruptura. Ou seja, por um lado, o ser humano usa esse poder criativo para encontrar medicamentos que curam enfermidades sérias, que fazem com que a dor seja minimizada. O mesmo poder criativo é utilizado pelo ser humano para o desenvolvimento de armas bélicas, armas militares, armas que destroem vidas em massa. O mesmo poder criativo que é capaz de fazer prédios, obras de artes maravilhosas que nos levam a exaltar o Deus que nos deu essa capacidade, é o poder criativo usado por homens e mulheres para oprimir o seu semelhante, para gerar crimes, para gerar maldade, para gerar esquemas de corrupção. Esse poder criativo com o qual nós fomos dotados, ele constantemente gera lampejos da graça de Deus, mas também reflexos da queda. É por isso que no Pacto de Lausanne, nós encontramos o seguinte: uma vez que o homem é criatura de Deus, parte de sua cultura é rica em beleza e bondade.
Pelo fato de o homem ter caído, toda a sua cultura, usos e costumes está marcada pelo pecado e parte dela é de inspiração demoníaca. Então Lausanne nos mostra bem esse paradoxo com o qual nós vivemos quando nós nos relacionamos com a cultura. Por isso, eu diria, uma das coisas que nós precisamos fazer quando nós nos relacionamos com a nossa cultura ou qualquer outra cultura, em primeiro lugar, é observar. Observar com cuidado, conhecer a cultura, perceber o que está por detrás das manifestações, porque por detrás de manifestações existem valores, por detrás de valores existem pensamentos, por detrás de pensamento existe a cosmovisão de homens e mulheres. Os antropólogos trabalham tremendamente nisso. Os sociólogos procuram examinar os valores e pensamentos por detrás do comportamento humano. Nós precisamos ser conhecedores da cultura, observando e discernindo. Se nós, como cristãos, temos clareza na compreensão do fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e, consequentemente, Deus nos dotou com o seu poder criativo, mas esse poder criativo hoje é disfuncional porque houve uma desconexão lá nos primórdios da nossa história como seres humanos. Nós precisamos perceber que, por exemplo, nem tudo que é moda é lampejo da graça. Não existe problema nenhum de alguém gostar de andar bem vestido, ter senso estético, apesar de que o senso estético é uma percepção cultural e não universal e absoluta. Agora, existe dentro da moda também a faceta da sensualidade. E a gente precisa discernir isso. Na própria tecnologia, a maneira como a nossa geração faz uso da tecnologia, faz uso de redes sociais. As redes sociais, a tecnologia, são sim criadas porque Deus nos dotou com esse poder criativo e elas podem ser usadas sim como lampejos da graça, mas muitas vezes elas também vão gerando disfuncionalidades em nós e nos afastando daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. É interessante como o próprio conceito de rede social é criado para aproximar pessoas e gradativamente torna as pessoas mais distantes umas das outras. As pessoas passam horas na frente do computador, horas na frente do smartphone, quando tem um amigo ou um parente do lado na mesma sala e não dialoga, porque eu estou respondendo aqui um texto, eu estou postando alguma coisa, não, eu estou acrescentando alguma coisa. Ou seja, se o propósito era aproximar seres humanos, a rede social está nos distanciando daqueles que estão presencialmente conosco. Alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, quando os computadores começavam a tomar espaço na vida cotidiana de homens e mulheres e o computador pessoal começava a chegar dentro de casa, a promessa era a seguinte, né? Não, os computadores vão nos dar mais tempo livre, porque com os computadores o ser humano vai trabalhar cerca de 1/3 a menos. O que acontece hoje? Os computadores fizeram com que os seres humanos não parem de trabalhar. Aonde você está, o seu trabalho está com você. Você sai do trabalho, chega em casa e você resolve responder os e-mails que você não conseguiu responder durante o dia. E no final de semana, se você bobear, você está trabalhando. Toda produção cultural tem lampejos da graça e disfunções geradas pela queda. Por isso a gente tem que discernir. E ao discernir, a gente precisa perceber o que na cultura é belo, o que na cultura está conectado com a bondade de Deus e, consequentemente, nos conectar a isso, e o que na cultura é simplesmente sinais da desconexão e, consequentemente, nós precisamos confrontar esse aspecto. Nesse sentido, John Stott diz o seguinte: a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar o mundo imutável com o mundo em mudanças. Mas perceba a última frase de John Stott. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem. Não se trata de uma nova
composição. E nesse aspecto, deixa eu voltar então para o Areópago, para Atenas. O apóstolo Paulo tem que transmitir no Areópago a mesmíssima mensagem entregue pelo apóstolo Pedro no templo em Jerusalém, em Atos 2. O problema é que Atos 2 e Atos 17 possuem molduras completamente distintas. Os ouvintes de Pedro são judeus e enxergam o mundo numa perspectiva. Os ouvintes de Paulo no Areópago são gregos e eles enxergam o mundo numa perspectiva completamente distinta. Existe uma grande barreira entre o mundo de Atos 2 e o mundo de Atos 17. Mas como nós estamos numa conferência missionária, uma vez eu ouvi a seguinte definição: o mover missionário da igreja nada mais é do que o movimento para se atravessar fronteiras. E é interessante que, como igreja, nós entendemos que quando nós precisamos atravessar fronteiras geográficas, nós treinamos os nossos missionários porque é claro para nós que eles vão se deparar com uma outra cultura, porque eles estão se movendo para um outro contexto geográfico. Então, se você está deixando o sudeste do Brasil e indo plantar a igreja no sertão nordestino, você precisa aprender aquela cultura, você precisa analisar aquela cultura, você precisa aprender a falar para o homem e para a mulher daquela cultura. Se você está deixando o Brasil e está indo plantar a igreja no Japão, você tem que aprender aquela cultura, você tem que assimilar a língua daquele país, você tem que aprender a gostar da comida japonesa, o que não é difícil, e assim por diante. Agora, eu acho que o grande problema das nossas igrejas é que nós não nos atentamos para o fato de que dentro das nossas comunidades locais, nós temos uma subcultura e na calçada da rua nós temos uma outra cultura. No mundo corporativo, eles usam uma linguagem que não é a da igreja. Na universidade, eles usam uma linguagem que não é a da igreja. No mundo real, eles usam uma linguagem e trabalham com conceitos que não são os conceitos e a linguagem da igreja. Por exemplo, no último domingo, as nossas igrejas comemoravam o Dia das Mães. E normalmente em igrejas convencionais, esse é dia das crianças prepararem lembrancinhas na escola bíblica dominical, cantarem uma musiquinha para suas mães, aí o pastor faz uma oração pelas mamães e as crianças voltam para suas mães para entregar a lembrancinha. Que mundo é esse? Na minha igreja, eu teria crianças com uma tremenda dificuldade nesse exercício. Primeiro, eles perguntariam, mas tia, posso fazer 3 lembrancinhas? E aí a tia, formada numa igreja convencional, mas por que 3 lembranças? Você gosta tanto da sua mãe? Não, é porque eu tenho 3 mães. Eu tenho a minha mãe biológica, eu tenho a segunda esposa do meu pai, e eu tenho a atual namorada do meu pai que vive com ele. Ricardo, mas na sua igreja acontece isso? E na medida em que o evangelho começa a alcançar os de fora, na sua igreja também vai estar cheia de gente assim. O grande dilema de alguns não é mais como salvar o único casamento. O grande dilema de alguns é como manter o atual casamento com as crises geradas pela ex-esposa que joga os filhos contra ele e como criar o filho adolescente da atual esposa que não o respeita como pai. É o que a gente chama da família mosaico. Mas por que muitas igrejas ainda não estão repletas de representantes da família mosaico e a gente ainda tem a supremacia da família nuclear? Porque o crescimento de muitas das nossas igrejas tem sido meramente ou biológico ou por transferência. Porque na medida em que nós alcançarmos de fato os não cristãos, as nossas igrejas terão que repensar o Dia das Mães, repensar o Dia dos Pais, repensar a série sobre família cristã. Eu me lembro que eu estava num evento, alguns anos atrás, e eu e o Luiz Saião, nós estávamos discutindo sobre família moderna, família bíblica e família pós-moderna. E aí, eu e o Saião defendendo que a família
bíblica, a família nuclear precisava ser defendida, tal, e estava na mesma conferência o doutor Justo Gonzalez, aquele historiador, e ele muito sabiamente e amorosamente interviu, falou assim: escuta, vocês me desculpem, mas tem um probleminha técnico aí no que vocês estão falando. Por que o senhor está falando? Ele falou: olha, na verdade o que vocês estão defendendo não é a família bíblica, o que vocês estão defendendo é a família moderna. Esse negócio de papai, mamãe, filhinho e filhinha não é a família bíblica, é a família moderna. A família bíblica é uma família que tem 70, 80 pessoas, que moram numa mesma porção de terra, e tem vô, vó, tio, tia, pai, mãe, todo mundo vive junto. E a família bíblica tem uma grande vantagem sobre a família moderna. Na família moderna, quando o pai falha, a imagem masculina é completamente destruída na vida da criança. Na família bíblica, quando o pai falhava, ela ainda tinha o avô por perto, o tio, o irmão mais velho, o primo. Na família moderna, quando a mãe falha, a imagem feminina da criança vem por terra. Na família bíblica, quando a mãe falhava, existia a avó, a tia, a irmã mais velha, a prima e assim por diante. Ele falou: essa defesa que vocês estão fazendo não é de família bíblica, é de família moderna. E aí eu me peguei e comecei a pensar quantos outros conceitos eu defendo nas minhas pregações como conceitos bíblicos, mas que na verdade são conceitos da igreja moderna, assustada com a cultura emergente, também conhecida como pós-modernidade. Aqui embaixo você encontra um conceito: contextualização. E aí, para ninguém entender mal esse conceito, porque tem gente que não gosta desse conceito, deixa eu chamar um peixe grande para me defender. O Dr. Tim Keller diz o seguinte sobre contextualização: contextualização encarna o evangelho por uma cultura. É o processo através do qual nós apresentamos o evangelho para pessoas com uma visão de mundo bem particular, de forma que nossos ouvintes possam entender. Percebe essa última frase? De forma que os nossos ouvintes possam entender. Agora, continuando, contextualização não é dar às pessoas o que elas querem, mas sim dar as respostas de Deus, as quais elas podem não querer, para perguntas que elas estão fazendo e de uma forma que elas possam compreender. Contextualização nada tem a ver com você oferecer para o seu público o que o seu público quer. Contextualização tem a ver com você conhecer as perguntas do seu público e responder essas perguntas com a palavra de Deus de uma forma que o seu público entenda. Se o seu público vai aceitar ou não a resposta de Deus é outro problema. E é interessante que o que o apóstolo Paulo faz no Areópago é exatamente isso. Eu me lembro que eu falava numa conferência sobre o paradigma do Areópago para a missão da igreja na pós-modernidade, e um sujeito depois levantou a mão e falou assim: olha, Ricardo, mas eu acho que você pegou um péssimo exemplo bíblico, porque a experiência do apóstolo Paulo no Areópago não foi tão bem sucedida assim. Eu disse: mas por que deveria ser? A questão no Areópago não é que uma multidão se converteu, mas a questão do Areópago é que o público de Paulo entendeu perfeitamente o que ele estava comunicando, a ponto de alguns aceitarem, outros dizerem: olha, depois a gente vai pensar nisso, mas alguns se renderem a Jesus como Salvador das suas vidas e se tornaram discípulos de Cristo. Mas o que acontece no Areópago? Vamos lá. Eu só vou ler algumas partes do texto, porque vocês conhecem bem esse trecho. Verso 19 diz assim: então o levaram a uma reunião do Areópago, levaram Paulo a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade,
observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. No que eu acho que o Areópago se torna um espaço cultural imensamente parecido com o nosso mundo contemporâneo, mundo urbano, mundo envolvido pela cultura emergente ou pós-moderna. Primeiro, o Areópago é um espaço de diálogo. É interessante porque Paulo é levado por alguns filósofos ou por pessoas que até discordavam das ideias de Paulo. Ele é levado para o Areópago porque eles querem ouvir mais acerca do apóstolo Paulo. Se você está lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você tem que perceber o seguinte: Paulo está em Atenas porque ele saiu corrido de uma cidade. E sabe que ele saiu corrido de uma cidade? Porque um grupo de judeus que discordava dele queria apedrejá-lo. Olha que interessante a visão do judeu, que tem uma visão de verdade absoluta, como a nossa, isso é importante, mas que transforma a sua visão de verdade absoluta numa prática de relacionamento altamente autoritária e intolerante. Talvez esse seja o maior problema de todas as correntes fundamentalistas de todas as religiões. O fundamentalismo mata em nome da verdade. O fundamentalismo destrói o outro em nome da verdade. Mesmo que esse fundamentalista afirme que o Deus dele é amor, em nome da verdade ele mata. Tem alguma coisa de errado com esse fundamentalismo. Mas no Areópago, os caras conseguem discordar sem apedrejar. No Areópago, os caras escutam um ensinamento meio esquisito e ao invés de pegar em pedra e falar: vamos matar esse sujeito, vamos botar ele para fora da cidade, os caras são capazes de trazer para perto e falar: escuta, fala um pouquinho mais para a gente tentar entender os seus pressupostos, apesar de que a gente está achando um tanto quanto esquisito o que você está ensinando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós vivemos num mundo assim. Por um lado, nós cristãos nos sentimos desesperados por essa pluralidade do mundo contemporâneo, aonde não existem verdades absolutas, aonde cada um crê no que bem entende. Uns são católicos romanos, outros são espíritas, outros são muçulmanos, outros são hinduístas, outros adoram cristais, outros vivem espiritualidade abobrinha ou qualquer coisa parecida. Mas o que a gente precisa perceber é que nós vivemos num mundo pluralista, aonde as pessoas estão abertas ao diálogo, ou não. Eu não estou falando de gente de dentro da igreja, estou falando de gente de fora da igreja. O povo de dentro da igreja não está aberto para o diálogo. Algum tempo atrás, eu terminei a nossa reunião lá de domingo, tinha terminado a minha preleção, e eu normalmente fico na frente para conversar com pessoas que queiram trocar alguma ideia sobre o que foi dito. E veio um sujeito, e ele veio e falou assim: Ricardo, muito prazer, meu nome é fulano de tal. Eu falei: muito prazer. Ele falou assim: olha, eu só queria me apresentar. Eu sou estudante de doutorado em física aqui na Unicamp e fui convidado por um amigo para estar aqui e tenho estado aqui já há 3 domingos. Eu falei: que joia, legal, fico feliz por saber que você está aqui. Aí ele falou assim: ok, mas eu só queria deixar claro para você que eu não acredito em nada do que você disse. Falei: ok, a gente não tem como pressuposto aqui que você precisa acreditar para participar das reuniões. Você pode participar das reuniões sem acreditar, não tem problema. Aí eu acho que ele percebeu assim, ele tentou ser um pouquinho mais agressivo. Ele disse: mas eu não sei se você entendeu, eu não acredito que a Bíblia é um livro sagrado, eu não acredito nesse negócio que Jesus é o Filho de Deus. Por sinal, eu não acredito nem que Jesus é um personagem histórico. E eu disse para ele: mas por que você tem vindo aqui então? Ele falou: porque eu gosto de ouvir pessoas que falam do que acreditam. Eu falei: ok, então seja bem-vindo para voltar no próximo domingo. Vai ser um prazer. E por sinal, se você quiser tomar um café, a gente pode conversar mais sobre isso. Eu acho que vai ser muito legal a gente conversar sobre isso. Eu queria ouvir um pouco mais sobre então como você concebe Deus e essa sua fascinação por pessoas que falam no que acreditam. Bom, fazendo curta uma história longa, esse sujeito, ele, passado 10 anos, ele está lá na nossa igreja,
ele é membro da comunidade, ele está inserido no corpo de Cristo. Mas um detalhe interessante, eu nunca precisei sentar com esse sujeito para efetivamente tirar dúvidas da mente dele. Ele gradativamente, enquanto ouvia e refletia, o Evangelho foi entrando, foi iluminando, foi dissipando trevas, foi dissipando dúvidas, e ele se rendeu a Jesus. Mas eu diria que isso aconteceu porque ele encontrou em mim, como líder daquela comunidade, na própria comunidade, um ambiente de diálogo, e não um ambiente de afirmações categóricas, absolutas, impositivas. Quem conhece um pouco o meu estilo de pregação, sabe que eu procuro dialogar com as pessoas. E uma das coisas que eu aprendi com o titio que eu mostrei agora há pouco ali, o Tim Keller, uma coisa que eu acho fascinante, e eu acho que o Tim Keller é um dos melhores pregadores da atualidade, que concilia integridade com a palavra e relevância cultural. O Tim Keller, quando ele prega para aquele grupo de jovens profissionais de Manhattan, músicos da Broadway, que é 70% da igreja dele, profissionais de Manhattan e músicos, artistas da Broadway, ele parece que está constantemente dialogando com a mente daquelas pessoas. Ele está pregando, ele está constantemente se adiantando à pergunta que as pessoas estão fazendo. E até comigo ele já fez isso, quando eu me lembro uma vez que ele falou assim, o tema da minha pregação hoje é predestinação. Falei, ai, que encrenca esse cara criou, esse negócio é complicado. E enquanto eu pensava isso, ele disse assim, eu sei o que você está pensando, eu sei que você está achando que esse é um assunto complicado demais para a gente tratar aqui. Mas eu queria dizer uma coisa para você, esse assunto é como, ele usou a expressão candy, uma bala que ela é durinha por fora, mas quando você consegue quebrá-la, tem um gel docinho dentro. E você vai ver como é gostoso esse gel. Então acompanhe o meu raciocínio. Pronto, o cara me pegou. Eu vou acompanhar o raciocínio dele. Deixa eu ouvir o que ele tem para falar. Diálogo. É verdade que esse diálogo ficou mais caracterizado em algumas experiências que eu tive, quando pessoas começaram a se aproximar, se interessar pelo Evangelho, e eu tentei me aproximar dessas pessoas, e percebi que elas tinham suas dúvidas, e eu falei assim, olha, se vocês quiserem, nós podemos toda semana sentar para tomar um café e conversar sobre essas dúvidas. E alguns desses grupos, eu passei 2-3 anos sentando, tomando um café. Então eu me lembro bem de um grupo onde eu tinha um empresário, uma psicóloga, uma outra psicóloga, um advogado, um outro advogado e uma administradora de empresas. Esses 3 casais, eles se reuniam comigo na sexta-feira pela manhã e eu tomava café com eles. E aí depois que nós tínhamos tomado café, a minha pergunta era, qual é a pergunta? E aí eles faziam a pergunta, e aí a gente abria a Bíblia e discorria. Durante 2-3 anos. Um dia eu cheguei para eles e disse, então, e hoje, qual que é a pergunta? Eles disseram, não tem pergunta. Eu disse, então, agora é a minha vez de fazer uma pergunta para vocês. O que impede vocês de serem batizados como discípulos de Cristo? E foram batizados como discípulos de Cristo. Mas o contexto, diálogo. Uma outra coisa que na experiência do Areópago, me lembra o nosso contexto atual, é o fato de que o Areópago é um espaço de interesse. Eles dizem, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? E olha, nós vivemos numa sociedade na qual as pessoas estão em busca de Deus. Ponto. Você pode discordar de mim, ok, mas antes de discordar de mim, eu quero que você visite uma grande livraria na sua cidade, entra numa livraria como a Megastore Saraiva, ou aquela outra, como que é a Cultura, qualquer uma dessas, para na frente dos 10 livros mais vendidos na semana, e eu aposto com você como daqueles 10 livros mais vendidos, 3 ou 4 vão ser sobre espiritualidade. As pessoas estão em busca de Deus. Se elas estão em busca de Deus e estão se curvando diante de cristais, se elas estão em busca de Deus e estão adorando abobrinha, vegetais, é porque os cristãos são um bando de banana.
Essas pessoas estão em busca de Deus porque os cristãos estão sendo omissos em se apresentar diante deles de forma íntegra e relevante e apresentar o Evangelho que vai restituir a relação deles com o verdadeiro e único Deus. Ontem eu contava para vocês a experiência quando eu fui a São Paulo com aquele meu amigo, meus 2 amigos, para falar para 3 casais lá também, e no final da reunião, depois de eu ter falado, eu estou achando que os caras vão levantar a mão e vão me dar com couro, vão fazer perguntas complicadas, e um milionário lá levanta a mão e diz, eu tenho uma dúvida, a gente vai se reunir só hoje ou toda terça-feira? E antes de eu responder, o outro levanta a mão e diz, eu também tenho uma dúvida, é só para a gente ou a gente pode trazer os nossos amigos? E por cerca de 4, 5 anos eu estudei a Bíblia com aqueles homens e nós chegamos a ter um grupo ali de cerca de 80 a 100 pessoas que nunca pisaram numa igreja evangélica. Por quê? Porque existe uma profunda sede e fome espiritual na sociedade que nós vivemos hoje. E por que que a igreja não percebe isso? Porque a igreja está olhando para dentro de si mesma, sendo sugada pelas suas próprias atividades, está tão preocupada com a sua própria agenda, que não percebe a agenda do Espírito Santo na nossa sociedade. Eu às vezes sou levado a crer que nós vivemos um momento de despertamento espiritual, de avivamento espiritual, se você preferir. Mas esse despertamento espiritual, esse avivamento espiritual está acontecendo do lado de fora da igreja. E muitas das igrejas estão desconectadas com o que está acontecendo. Igualzinho Pedro, em Atos 10, estava desconectado do que estava acontecendo na casa de Cornélio. Atos 10, que nós costumamos chamar da conversão de Cornélio, deveria ser melhor identificado e apresentado como a conversão de Pedro, a agenda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está agindo na vida de Cornélio. Cornélio é um sujeito do lado de fora da igreja que é mais piedoso, mais temente a Deus, mais generoso do que a maioria dos cristãos que nós conhecemos. Cornélio ora diariamente, Deus fala com Cornélio. E sabe o que Cornélio faz quando Deus fala com ele? Ele obedece. E Pedro é o cristão resistente, fechado, olhando para a sua própria agenda, dizendo, não Senhor, não Senhor, não Senhor. O que acontece em Atos 10 é o que está precisando acontecer no nosso cristianismo no Brasil. A igreja está precisando se converter para a agenda do Espírito Santo, a fim de que homens e mulheres na nossa sociedade possam se converter a Jesus. A igreja precisa se converter para a missão, a fim de que homens e mulheres se convertam para Jesus. O interesse é latente. Deixa eu te dar uma outra prova. Nos primeiros 3 meses desse ano, janeiro, fevereiro e março, na minha igreja local, nós temos uma prática na nossa comunidade local. Primeiro, a gente não força a barra com o visitante. Se o cara quiser entrar e sair e não cumprimentar ninguém, fique à vontade. Ninguém vai barrá-lo na saída, dizendo, eu queria o seu nome, você podia me dar o seu nome, o seu telefone, o seu cartão de crédito, o seu CPF, seu RG. Pô, o cara está pisando na igreja pela primeira vez e você já quer os dados bancários dele. Não dá certo. Então, eles chegam, eles se assentam, eles participam, eles ficam à vontade. Dentro da nossa liturgia não tem senta, levanta, e não tem levanta e fica meia hora. Não, fica sentado e a pessoa que está dirigindo o louvor diz, se você conhece essa música e você quiser cantar com a gente, fique à vontade. Se você não conhece, preste atenção no que essa música diz. Se em uma música ou outra o dirigente vai pedir para as pessoas ficarem em pé, ele diz, olha, se você quiser e puder ficar em pé nesse momento, fique em pé, senão fique à vontade. Por quê? Porque para a gente não é importante que um não crente participe desses rituais que pertencem ao gueto. Nós podemos adorar de uma forma que deixe o visitante confortável e que a única coisa que o ofenda, se vier ofendê-lo, é o Evangelho. Mas aí, num determinado momento da liturgia, a gente costuma dizer, olha, você que está nos visitando, muito obrigado pela sua presença, você é muito bem-vindo. Se você é de uma outra igreja evangélica aqui da região, um grande abraço para o seu pastor,
volte para a sua igreja, sirva lá na sua igreja, seja uma bênção na sua comunidade, a gente vai estar orando por você. Agora, se você não tem o hábito de frequentar uma igreja, a gente queria dizer que seria muito bom você estar com a gente mais vezes. Você é muito bem-vindo aqui e a gente gostaria, inclusive, de colaborar aí com a sua jornada espiritual, entregando para você um livro de meditações para você poder orar todo dia e ler um trecho da palavra todo dia. Na saída você pode passar lá e pegar. E aí, se a pessoa quiser se identificar, ela vai se identificar. Se ela não quiser se identificar, ela não vai se identificar. Mas nos primeiros 3 meses, cerca de 200 pessoas se identificaram. Então, 200 visitantes se identificaram. Talvez tenham passado por ali cerca de 600 visitantes, 200 se identificaram. Desses 200 que se identificaram, eles preencheram um formulário bem rapidinho, onde tem o nome, o e-mail deles, e ele responde uma pergunta, por exemplo, você gostaria de conhecer mais acerca do que significa ser discípulo de Jesus? Desses 200 que se identificaram, 65% deles responderam, eu quero. Em 3 meses, eu tinha a ficha de cerca de 140 a 150 pessoas, dizendo, eu quero saber como eu sigo a Jesus. Ainda, o Areópago é um espaço de respeito. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, depois você dá uma olhada com mais calma, quando ele está olhando para a cidade, diz o texto que ele fica indignado com algumas coisas, mas quando ele está diante dos homens do Areópago, ele lida com o pensamento desses homens com respeito. Ele diz, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Respeito. E ainda, o Areópago é um espaço de sensibilidade, porque o apóstolo Paulo diz, atenienses, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição, ao Deus desconhecido. E aqui está a prática que ontem eu falava sobre a importância da gente aprender a fazer exegese cultural. Os seminários nos ensinam a exegese bíblica, ela é muito importante e a gente tem que se debruçar, estudar e conhecer a palavra, mas nós precisamos nos abrir para a necessidade de conhecermos a nossa cultura. E existe um livro muito antigo chamado Fator Melquisedeque, de Don Richardson, aonde ele trata, um dos textos que ele trata essa experiência, e o Don Richardson tem uma tese no mínimo interessante. A tese do Don Richardson é a seguinte: Deus, na sua imensa sabedoria e imenso poder soberano, colocou em cada cultura ganchos para que o evangelho faça sentido. Se Don Richardson está certo, o pastor missionário, o obreiro que quer de fato alcançar a sua geração e impactar a sua região e cidade, precisa conhecer o evangelho na sua integridade, mas também precisa conhecer a cultura para identificar os ganchos da cultura. Alguém ontem me perguntou, como eu posso aprender a fazer exegese cultural? Eu disse, quando eu comecei a minha igreja, uma das decisões que eu tomei foi que semanalmente, eu por muito tempo não tive espaço para aconselhar pessoas, então o local de aconselhamento se dava em praça de alimentação de shopping center, em cafeterias da cidade. Isso, assim, era legal, até hoje eu gosto disso. A secretária às vezes insiste em marcar encontro na igreja, eu falo para ela, transfere lá para a cafeteria, transfere para a praça de alimentação, mas no começo eu confesso que me deu alguns problemas. Por exemplo, eu me lembro de uma situação, eu ia sempre e me assentava na frente de uma loja de café, porque eu gosto muito de café, e sentava, pegava uma mesinha, e aí de repente chegava uma irmã que tinha marcado hora comigo, e ela sentava na minha frente, e a gente começava a conversar, 40, 45 minutos de conversa, de repente aquela irmã começava a chorar, e eu ficava
meio constrangido, mas orava por ela ali. Aí ela saía limpando os olhos, aí de repente chegava uma outra irmã e sentava, e 45 minutos, 50 minutos, daí aquela irmã começava a chorar, e eu orava por ela, ela saía e limpando os olhos e tal. E aí chegava outra irmã, e depois de 45, 50 minutos, estava chorando, e a menina do caixa da cafeteria olhando assim, quem é esse cara? Aí eu tive que chegar para ela e dizer quem eu era, e aí nós acabamos ficando amigos, e aí ela já sabia o dia que eu aconselhava as pessoas ali, e ela chegava para mim assim, não, pastor, olha, eu já sei o que o senhor gosta, quando o senhor quiser tomar um cafezinho, só levanta o dedo, eu levo lá o cafezinho, depois o senhor acerta aqui comigo. E eu me lembro o dia em que eu estava indo embora, já pagando a conta, ela falou assim, pastor, o senhor teria 15 minutinhos para mim? São essas coisas que quando a gente está no gueto, a gente não vive. São essas coisas que começam a convencer a gente que o Evangelho funciona, que o Evangelho tem poder. E eu estava dizendo, uma prática que eu adotei na minha vida foi a de parar diante daqueles livros mais vendidos toda semana e não me dar o direito de não ter lido pelo menos 3 deles. Então eu comecei a ler muito livro não cristão, não evangélico. Muitas editoras começaram a ter prejuízo comigo, que eu parei de ler muitos livros evangélicos. Mas, por exemplo, um dia eu me deparei com um livro de José Saramago, chamado Ensaio da Cegueira. E eu falei, meu Deus, essa é a visão do mundo decaído. É isso que aconteceu. E quantas vezes essa visão me ajudou a dialogar com pessoas e apresentar o Evangelho de uma forma que fizesse sentido. Aí, recentemente, eu estava nos Estados Unidos e eu participei de um debate antecipado sobre o filme Noé. E eu vi algumas cenas do filme Noé. Eu sei, tem gente que já fez cara feia. Eu adorei a oportunidade desse filme, sabe por quê? Se você entrar no site da minha igreja e procurar lá a série que a gente fez sobre o Noé, o primeiro sermão da série, eu nunca tinha vivido a experiência que eu vivi. Nós temos 4 cultos, eu prego nos 4 cultos o mesmo sermão. Eu diria que nos 2 primeiros cultos, eu sentei chorando, porque eu nunca tive uma oportunidade de falar com tanta clareza ao meu povo a essência da natureza humana. O ser humano não é bom coisa nenhuma. O ser humano é mau. Olha o que o ser humano fez com o jardim. E eu nunca pude explicar com tanta clareza a ira de Deus. Se o Deus que criou o jardim em perfeição e disse que tudo estava bom e entregou esse jardim para eu e você cuidarmos, olha o que nós fizemos no jardim, olha o que nós fizemos das relações humanas, olha a violência nas ruas, olha a corrupção por todos os lados. Pergunta, o Deus criador do jardim não tem o direito de ficar irado? E durante 2 semanas eu sei que a moçada da minha igreja teve inúmeras oportunidades para conversar com os amigos a partir desse gancho, que está lá na cultura. Por fim, espaço para confronto. Porque a gente pode falar do conhecimento da cultura, mas chega um momento que o apóstolo Paulo diz, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E aí Paulo começa a apresentar explicitamente o Deus Criador que entrou na história em Jesus, morreu numa cruz e no 3º dia ressuscitou, e agora todo aquele que nele crê, mesmo que morra, viverá eternamente, e desafia aqueles homens para se tornarem discípulos de Jesus, o Cristo. E a resposta vem da seguinte maneira. O que acontece aí, enquanto alguns zombam, outros dizem, ok, depois a gente vai ver, mas alguns dentre eles, e diz o texto, Dionísio e Dâmaris, se renderam a Jesus, e a igreja de Cristo emergiu no Areópago. O que era impossível aconteceu. Discípulos de Jesus foram feitos em pleno Areópago. Por quê? Porque o apóstolo Paulo
se mostrou não apenas um excelente teólogo capaz de articular o evangelho com profundidade e integridade. Ele fez isso, mas ele se demonstrou um excelente exegeta cultural, conhecedor do seu tempo, para perceber oportunidades e transmitir esse evangelho numa linguagem, com conteúdo, com valores que fizesse sentido àqueles homens e mulheres. O sucesso de Paulo não está atrelado ao resultado. O sucesso de Paulo está atrelado a ele comunicar o evangelho com fidelidade e relevância. E quando você comunica o evangelho com integridade e relevância, isso não significa que todos vão se render. Alguns vão rejeitar, mas vão rejeitar o evangelho, vão rejeitar o que compreenderam. Não vão te rejeitar pelo teu formato, pelo teu ritual, pelos seus usos e pelos seus costumes. Vão rejeitar o evangelho. Eu queria terminar dizendo a vocês que a maioria de vocês aqui, jovens, falando aos estudantes, vocês vivem num mundo que está assistindo a uma transição cultural jamais vista na história da humanidade. Talvez só quem vai viver daqui 200 anos possa perceber a radicalidade, a intensidade das mudanças que nós temos vivido nos nossos tempos. Ser um pastor, um missionário no mundo de hoje não é ser um pastor ou um missionário no Templo de Jerusalém. O espaço da nossa missão é o Areópago. Um mundo complexo, um mundo confuso, um mundo pluralista, um mundo em crise, mas aonde existe crise, existe também oportunidade. E eu queria pedir para você pensar no seguinte: não tente transformar o Areópago no Templo de Jerusalém para depois anunciar Jesus. Lembre-se, o mesmo Deus que agiu no Templo de Jerusalém com Pedro é o Deus que age no Areópago. A sua missão não é transformar o Areópago no Templo de Jerusalém. A sua missão é comunicar o Evangelho aos homens e mulheres que vivem formatados e envolvidos pela cultura do Areópago. E lembre-se, você tem o Espírito Santo. E Jesus prometeu que o Espírito Santo ia te dar o poder para fazer isso. E faria você se lembrar tudo quanto seria importante e que ele havia ensinado ao longo dessa missão. Que Deus abençoe vocês. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.